Bom, galera, vamos ao último governo, né, do regime militar, o governo Figueiredo, de 1979 até 1985. Aí estão os principais eventos, né, o atentado ao Rio Centro, que foi uma tentativa final e patética dos militares de... um atentado terrorista também. Os militares também cometeram atentados que seriam considerados terrorismo, só para ficar bem claro, né? Campanha das diretas já, provavelmente o maior movimento de massas do Brasil do século XX, tá? Eleições indiretas para presidente, que a gente vai falar sobre isso, tem a ver com a campanha das diretas já. O Tancredo Neves, que vai ser eleito primeiro presidente civil, só que indiretamente, e a morte do Tancredo, né? O Brasil, a história ela é cheia de surpresas e algumas trágicas, né? O Tancredo morre, o Sarney assume, né? E aí a gente tem um período terrível, porque o governo do Sarney foi um dos piores governos dessa nova da República Brasileira, tá? Incluindo os governos militares, tá? Mesmo não sendo mais... O Sarney já dá início ao que a gente chama de Nova República, né? Que é essa nova democracia. A ditadura militar acaba em 85, quando o Tancredo é eleito indiretamente. Mas vamos aos principais pontos. Bom, a gente tem o atentado ao Rio Centro, né? Os militares tentam matar milhares em um show para poder culpar a esquerda. Isso realmente foi verdade, tá? O atentado tá ali, ó. Caso Rio Centro, bomba em show de 1º de maio no Rio explode no colo dos terroristas em acidente de trabalho. Eita, só um minutinho, galera, vou ter que dar um pause aqui. Bom, desculpem, galera, tive que atender o portão. Vida de professor é assim. Então, deixa eu voltar um pouquinho que eu acabei avançando. Então a gente tem, né, o atentado do Rio Centro, voltando. Foi quando os militares eles iam colocar uma bomba ali no Rio Centro, só que a bomba explode, né, no colo dos militares que estavam ali tentando colocar essa bomba. Qual era a proposta? Era um evento que estava acontecendo de jovens, um evento musical, né, ali no Rio Centro, e o objetivo deles era cometer esse atentado terrorista e colocar a culpa em grupos de esquerda, para dizer assim, ó, os comunistas ainda estão ameaçando, uma tentativa desesperada de se manter no poder, tá? Isso aí acabou, desmoralizou de vez o governo militar, tá? O Figueiredo ele se posicionou contra esse atentado. Ao que parece, ele não sabia de nada. Foi um grupo da linha dura, né, dos militares que fizeram isso. E ele promete abrir uma investigação. Mas esse atentado ao Rio Centro realmente é a pá de cal que enterra de vez o governo militar. Ali, né, apesar dos militares tentarem sustentar essa narrativa de grupos de esquerda, isso não dá, a imprensa vai e mostra o que aconteceu. Se essa bomba não tivesse explodido, né, infelizmente aí matou esses militares aí que estavam tentando cometer esse atentado terrorista, mas se essa bomba não tivesse explodido, provavelmente eles teriam colocado a culpa em grupos de esquerda, tá? E isso só vai fazer com que a população se coloque mais ainda contra os militares. E aí vamos ter um movimento de políticos, né? O Brizola, por exemplo, que vai ser o movimento das diretas já. Vai acontecer em 1984. Diversas pessoas faziam caravanas em ônibus para ir até Brasília e cobrar o retorno das eleições diretas para a presidência. Eles vão exigir uma maneira, eles vão se manifestar claramente exigindo eleições diretas. E aí vários grupos da sociedade brasileira, né, o movimento popular, provavelmente o maior movimento de massas do século XX brasileiro, tá? As diretas já realmente foram um movimento incrível da população brasileira contra esse autoritarismo militar, né? Infelizmente as diretas já não são atendidas, vamos dizer assim. As eleições para presidente são indiretas, mas aí a gente tem um presidente civil que é eleito, o presidente Tancredo, o não presidente, né, que ele acaba morrendo. Tancredo Neves é eleito
por um colégio eleitoral, deputados e senadores elegem Tancredo Neves indiretamente, né? A população não vota, infelizmente as diretas já não foram atendidas pelo governo, só que o Tancredo Neves é bonito. O Tancredo Neves, há pouquíssimos dias de assumir a cadeira presidencial, acaba passando mal, fica internado. O Sarney acaba tendo que assumir, né, no seu lugar, e um pouco mais de um mês depois o Tancredo Neves acaba morrendo. Aqui a gente tem uma foto emblemática do Tancredo com os médicos, né, que o atendiam, e disse, eu não sei até onde isso realmente é verídico, que essa foto era para tranquilizar a população, para mostrar que ele estava bem, que ele ia reassumir seu cargo quando ele melhorasse, né, mas que tinha uma pessoa ali com um tubo de oxigênio, estaria ali atrás, né, teria uns bancos, teria uma pessoa ali atrás, uma enfermeira, com coisa de oxigênio, e botaram o tubo por dentro do roupão que o Tancredo tava. Foi uma foto para mostrar para as pessoas que ele estaria bem, mas você vê claramente o aspecto aí do Tancredo Neves, né, que tanto que ele acaba morrendo, né, ele acaba morrendo, se eu não me engano, algumas semanas depois. A gente tem alguns dias depois. O Sarney aí, já como presidente, ele dá início. Nós temos o fim do governo militar, mas o início do governo José Sarney, que sinceramente foi um dos piores governos da República. Eu coloquei aqui de propósito, né? Fim da ditadura militar, fim sim da ditadura, mas a gente vai ter diversos desvios de escândalos de corrupção, CPIs que não dão em nada durante esse governo Sarney. Só para você ter uma ideia, procure saber sobre o que o Sarney, a família Sarney, como eles têm influenciado negativamente o estado do Maranhão, que é um dos estados mais pobres do Brasil, né? E tem uma forte... a família Sarney tem uma forte influência nesse estado até os dias de hoje, tá? Foi um dos piores presidentes da história republicana do Brasil. Aqui nós temos alguns movimentos que eu falei de resistência, né? O Cinema Novo, do Glauber Rocha, uma maneira nova, né, de se fazer cinema no Brasil, fugindo um pouco daquela visão que se tinha do Brasil, antes era o que a gente chamava de pornô chanchada, histórias assim, meio de cunho duvidoso, vamos dizer assim. Né, sem querer minimizar o movimento da pornô chanchada, você tinha algumas cenas de nudez, algumas coisas desnecessárias, né, e o Cinema Novo muda um pouco essa visão de fazer cinema do brasileiro. Né, um dos maiores ícones do Cinema Novo é esse cineasta Glauber Rocha. Tá? E muitos dos filmes dele, alguns foram censurados. E aí a gente tem dois grupos aí artísticos, né? À esquerda a gente tem a Jovem Guarda, e à direita o pessoal da Tropicália. A Jovem Guarda era aquela galera mais do iê, né? Roberto, Erasmo Carlos, Vanderleia. Era um pessoal que não estava muito preocupado com a situação política do país, né? Vem de um programa que existia na TV Tupi chamado Jovem Guarda, e as músicas eram mais voltadas para a questão de festas, né? Namoro, carros. Eles não estavam muito preocupados com a situação política, né? E a Tropicália já era extremamente politizada, né? Liderada aí pelo Gilberto Gil, pelos Mutantes, o Caetano Veloso, entre outros artistas. Eles eram radicalmente politizados, né? Inclusive, tinha uma certa crítica em relação à Jovem Guarda. Bom, é isso, pessoal. Encerramos por hoje. Espero que esses vídeos tenham ajudado. Desculpem os erros, cometi algumas falhas, tá? Mas é isso. Eu espero que tenha dado para vocês terem uma compreensão, né, do que foi esse período, das coisas que aconteceram. Esse é um período muito único da história brasileira, tá? O Brasil tem uma história muito peculiar, muito única, né? Os problemas do Brasil, as soluções, são coisas que a gente tem que enfrentar entendendo o que acontece aqui. Eu não posso querer resolver os problemas do Brasil me baseando, buscando soluções às vezes lá fora, que pode ser que funcione aqui, mas pode ser que também não funcione, tá? Então a gente tem que analisar, é muito importante a gente analisar a história do Brasil, que é marcado por períodos autoritários. Então a gente vai ver 1985,
a democracia brasileira, né, essa nova república ou nova democracia, ela tem 36 anos de idade. E a gente tem que estar sempre vigilante para que o autoritarismo não volte ao país. Porque nós tivemos diversos períodos autoritários. República Velha, Era Vargas, tentativas de golpe no governo JK, tivemos, obviamente, o regime militar, e o autoritarismo é um fantasma que sempre paira, né? Tá sempre rondando o Brasil. E vou citar a frase do Winston Churchill, né? Primeiro-ministro que teve uma ação importantíssima no combate aos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Essa frase é atribuída a ele, que é: o preço da liberdade é a eterna vigilância. Né? Então fica essa frase aí como reflexão pra gente. Um abraço a todos e ótimos estudos, galera. Tchau.